Ó Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, em vosso nome e na força do vosso Santo Espírito, me aproximo neste momento de profunda reverência e humilde súplica. Sinto em meu coração a gravidade dos pesos que afligem tantos irmãos e irmãs, as dores que teimam em se manifestar em corpos fragilizados, mentes atormentadas e espíritos abatidos. Reconheço a vossa soberania sobre todas as coisas, a vossa capacidade de operar o impossível, de transformar o desespero em esperança, a doença em cura, a morte em vida. Hoje, ergo minha voz em um clamor que ecoa pelos céus, buscando a intercessão poderosa de vossa Mãe Santíssima, Maria, a Virgem das Graças, aquela a quem tantas vezes recorremos em nossas aflições mais profundas, sabendo que em seus braços maternais encontramos um refúgio seguro e um canal de graças divinas. A jornada que se inicia agora é de fé inabalável, de coragem renovada e de uma confiança absoluta na vossa providência. Vivemos tempos em que a ciência, por mais avançada que seja, por vezes se vê diante de adversidades que parecem insuperáveis. São enfermidades que desafiam os diagnósticos, que resistem aos tratamentos mais modernos, que deixam médicos e pacientes em um estado de impotência aparente. São as dores crônicas que minam a alegria de viver, os sofrimentos que parecem não ter fim, as doenças raras e complexas que isolam e assustam. A estes quadros que tantas vezes nos levam a questionar a vossa vontade, a buscar respostas no silêncio do sofrimento, apresentamos hoje com a certeza da vossa escuta a Maria, a Virgem das Graças. Ela que conheceu a dor da perda, que sustentou em seus braços o corpo ferido de seu Filho Jesus, compreende a profundidade de cada lágrima derramada, de cada gemido de dor, de cada prece silenciosa que se eleva em busca de alívio. A Virgem das Graças não é apenas um título, mas uma promessa viva de que as súplicas de seus filhos não caem em ouvidos moucos. É um convite a reconhecer que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, onde a esperança parece ter se esvaído, existe um poder superior agindo, um amor que transcende a compreensão humana, um plano divino que, embora oculto aos nossos olhos, visa sempre o nosso bem maior. Nesta oração não buscamos apenas um alívio temporário, mas a intervenção milagrosa que restaura a saúde, que devolve a dignidade, que traz de volta a paz aos corações aflitos. Buscamos a graça de uma cura completa, daquela que transforma o corpo, a mente e o espírito, permitindo-nos render louvores ao vosso nome por mais essa vitória. Que esta prece seja um bálsamo para as feridas abertas, um farol a guiar aqueles que se sentem perdidos na escuridão da doença, uma confirmação de que nunca estamos sós em nossas batalhas. Que a Virgem das Graças, com seu manto de amor e compaixão, nos envolva, intercedendo por cada vida que clama por um milagre. A fé em vós, Senhor, é o nosso escudo e a nossa espada. Ela nos permite encarar de frente as mais terríveis adversidades, sabendo que em vós encontramos a força para perseverar. Que esta oração seja um eco poderoso dessa fé, um testemunho de que, com a intercessão de Maria, a Virgem das Graças, os milagres de cura para as doenças impossíveis são uma realidade acessível àqueles que creem. Que a vossa luz dissipe as trevas, que a vossa paz inunde os corações, que a vossa força nos sustente a cada passo desta caminhada. Amém. Senhor, a vossa palavra é luz para os nossos passos e sustento para a alma. Em sua infinita sabedoria, nos ensina que a fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, tem o poder de mover montanhas e de realizar o que aos olhos humanos parece impossível. É nessa verdade imutável que buscamos refúgio, especialmente quando confrontados com as mais severas enfermidades. A Escritura nos revela em Mateus 17:20 que, se tiverdes fé, mesmo que seja tão pequena quanto um grão de mostarda, direis a esta montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Nada será impossível para vós. Este versículo não é uma mera promessa, mas um convite à ação, um chamado para ativarmos a fé que habita em nós, confiando que vossa intervenção é soberana sobre qualquer diagnóstico, sobre qualquer prognóstico desfavorável. Consideremos, por exemplo, a narrativa de tantas pessoas que, após percorrerem todos os caminhos médicos conhecidos,
encontraram na oração e na devoção a Maria, a Virgem das Graças, o ponto de virada em suas batalhas contra doenças que se julgavam incuráveis. Há relatos de indivíduos consumidos por males que lhes roubavam a força, a esperança e até mesmo a capacidade de realizar as mais simples tarefas cotidianas. Em meio a esse deserto de sofrimento, a imagem de Maria, com seu olhar terno e sua presença consoladora, tornou-se um farol, um ponto de ancoragem para a fé que teimava em não se apagar. A invocação fervorosa, ó Maria, Virgem das Graças, rogai por nós, ecoou em capelas, em quartos de hospital, em lares transformados em cenários de dor, mas também de esperança. E essa fé, alimentada pela confiança na intercessão maternal, começou a operar transformações. Não se tratava de negar a realidade clínica, mas de afirmar a supremacia do poder divino sobre ela. Era a crença de que, assim como Jesus curou os cegos, os leprosos e os paralíticos com um simples toque ou uma palavra, ele, através de sua mãe, poderia intervir de forma semelhante em casos que desafiavam a lógica e a ciência. Assim, o que parecia uma montanha intransponível de sofrimento começou a ceder, não por força própria, mas pela ação de Deus, invocada com fé e perseverança, com o auxílio poderoso da Virgem das Graças. A vossa palavra também nos assegura em João 14:13-14, que tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Este é um convite para alinharmos nossos pedidos à vossa vontade, para que nossa súplica seja um reflexo do vosso amor e poder. Ao pedirmos a cura das doenças impossíveis, através da intercessão de Maria, estamos de fato pedindo em vosso nome, buscando a manifestação da vossa glória e do vosso poder curador. A Virgem das Graças, como a mais fiel discípula e mãe do Salvador, é a mediadora perfeita para apresentar essas preces diante do trono celestial. Portanto, que esta oração seja um ato de coragem, um testemunho de que mesmo diante do que parece irreversível, a fé em vós, Senhor, e a devoção a Maria, a Virgem das Graças, abrem caminhos para o impossível, que a certeza de que vossa graça é suficiente e vossa misericórdia é infinita nos fortaleça, nos inspire e nos guie na busca pela cura e pela restauração completa. Que cada palavra desta prece seja um passo adiante na escalada da montanha da fé, confiando que, com vossa ajuda, nenhuma enfermidade, por mais complexa que seja, poderá nos deter ou nos afastar do vosso amor. Contemplamos, Senhor, a profundidade da batalha espiritual que se trava em muitas vidas assoladas por enfermidades que parecem não ter cura. Não se trata apenas de uma luta contra agentes patogênicos ou desequilíbrios fisiológicos, mas de um confronto que atinge as esferas mais íntimas do ser, a mente, o espírito e a própria esperança. É nesse campo de batalha invisível que a força da oração e a intercessão de Maria, a Virgem das Graças, se manifestam com um poder transformador. Vós nos ensinastes, através de São Paulo em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os comandantes das trevas deste mundo e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa verdade nos chama a um discernimento aguçado das origens do sofrimento, a não nos contentarmos com explicações meramente materiais quando há uma dimensão espiritual em jogo. Diante de uma doença que se agrava, de uma dor que não cessa, ou de um prognóstico desfavorável, é comum que o desânimo e o medo tentem se instalar. São pensamentos que sussurram dúvidas, que alimentam a desesperança e que buscam minar a fé. É nesse momento que a devoção à Virgem das Graças se torna um escudo poderoso. Ela, que em Fátima confiou o segredo de uma mensagem divina e que em tantas aparições pediu oração e penitência, compreende a urgência de nossa súplica. Ao invocarmos seu nome, é como se abríssemos uma linha direta de comunicação com o céu. Uma comunicação que tem o poder de romper as barreiras do desespero e de trazer a luz da esperança divina. Pensemos na resiliência que a fé nos confere. Quando somos acometidos por uma enfermidade que desafia a compreensão,
Nossa tendência natural pode ser a de nos fecharmos em nós mesmos, a de nos rendermos ao sofrimento. Contudo, a devoção à Virgem das Graças nos impulsiona a uma postura ativa de fé. É um convite a não sermos meros espectadores de nossas próprias provações, mas a nos tornarmos combatentes espirituais, armados com a oração, o jejum e a confiança na intercessão de Maria. Ela, que trilhou o caminho da cruz ao lado de seu filho, sabe o que significa a perseverança em meio à dor. Sua própria vida é um testemunho de que a obediência a Deus e a confiança em sua vontade podem nos levar a superar os obstáculos mais intransponíveis. É fundamental, portanto, que cada um de nós, ao se deparar com a sombra da doença, reconheça a dimensão espiritual dessa luta. Não se trata de negar a realidade médica, mas de complementá-la com a certeza de que o poder de Deus é ilimitado. A Virgem das Graças, em sua infinita bondade, intercede por nós, apresentando nossas necessidades diante do Pai. Ela não apenas consola, mas também fortalece, capacitando-nos a enfrentar os desafios com coragem e determinação. Ao clamarmos por um milagre em casos de doenças consideradas impossíveis, estamos, na verdade, declarando nossa fé na capacidade divina de intervir, de reescrever a história, de trazer vida onde parecia haver apenas a perspectiva da morte. A imagem da Virgem das Graças, muitas vezes representada com as mãos estendidas, de onde emanam raios de luz, simboliza a abundância de suas graças e a prontidão com que ela atende aos que a invocam. Essa é a esperança que nos sustenta, a de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, existe uma fonte inesgotável de auxílio divino disponível para nós. Que esta oração seja um meio para acessarmos essa graça, para nos conectarmos com o poder curador que emana de Deus, canalizado através da intercessão poderosa de Maria. Que a nossa fé se fortaleça a cada dia, e que a Virgem das Graças nos guie em nossa jornada de cura e restauração, lembrando-nos que, com Deus, o impossível se torna possível. A fé, quando genuína, não é uma espera passiva, mas um engajamento ativo na batalha pela restauração. É a crença na intervenção divina que age agora, transformando a realidade a partir de dentro, iluminando as sombras da doença com a luz da graça. Em vez de focar na ausência de cura, a devoção à Virgem das Graças nos orienta a concentrar nossa energia na certeza de que Deus está operando, mesmo que os sinais externos ainda não sejam visíveis. Pensemos na força de um guerreiro que, mesmo ferido, não desiste do combate, mas se apoia em sua fé e na convicção de que a vitória é possível. Assim é o cristão que, ante uma enfermidade severa, volta-se para Maria, a Virgem das Graças, não para questionar o porquê, mas para pedir a força necessária para perseverar e a graça para testemunhar o milagre que está a caminho. O que se manifesta em casos de doenças consideradas irreversíveis é, muitas vezes, um testemunho vivo da promessa divina de que nada é impossível para Deus. A Virgem das Graças, em sua materna solicitude, intercede para que essa promessa se concretize em nossas vidas. Ela nos ensina a cultivar uma esperança que não se abala diante das adversidades, uma esperança que se ancora na certeza do amor de Deus e em sua capacidade de operar o extraordinário. Considere, por exemplo, como a devoção a Maria, a Virgem das Graças, pode transformar um ambiente de desespero em um santuário de fé. Quando uma família se une em oração, invocando seu nome em prol de um ente querido doente, a própria atmosfera muda. O medo dá lugar à confiança, a angústia à serenidade, e a impotência à convicção de que não estão sozinhos. Ademais, a Virgem das Graças nos convida a um aprofundamento em nossa relação com Deus, um mergulho na fé que transcende a mera constatação dos fatos. Não se trata de ignorar a gravidade da doença, mas de enxergar além dela, de vislumbrar a ação divina que opera em silêncio, mas com poder transformador. É como se, ao nos voltarmos para Maria, a Virgem das Graças, abríssemos uma janela para o céu, permitindo que a luz divina penetrasse nas áreas mais escuras de nossas vidas, trazendo cura e restauração. Essa abertura não é passiva. Ela exige um ato de fé, um compromisso de confiar que Deus tem um plano, mesmo quando esse plano nos parece incompreensível.
Outro sim, a intercessão de Maria, a Virgem das Graças, é um lembrete constante de que nossa força não reside em nós mesmos, mas em Deus. Em momentos de fragilidade extrema, quando o corpo e a mente parecem exaustos, é a fé na ação divina, invocada através de Maria, que nos sustenta. Ela, que experimentou a dor da perda e a agonia da cruz, compreende a profundidade do sofrimento humano e intercede para que a graça divina nos conceda a fortaleza necessária para suportar e, mais ainda, para vencer. Pensemos na imagem de um barco em meio a uma tempestade furiosa. Sem um porto seguro, ele estaria à deriva. Maria, a Virgem das Graças, é esse porto seguro, o farol que guia em meio às ondas revoltas da doença. Assim, a devoção à Virgem das Graças em casos de doenças consideradas impossíveis não é um ato de desespero, mas um ato de fé confiante na intervenção divina. É um convite a entregar nossas vidas, nossas enfermidades e nossas esperanças nas mãos de Deus, através daquela que é a mediadora de todas as graças. Que esta oração fortaleça a convicção de que, com Maria ao nosso lado, nenhum mal é invencível, nenhuma doença é incurável, e nenhum obstáculo é intransponível para o poder de Deus. A fé em vós, Senhor, e a confiança na intercessão de vossa Mãe Santíssima, a Virgem das Graças, abrem os caminhos para que os milagres aconteçam, restaurando a saúde e devolvendo a esperança àqueles que mais necessitam. A força que emana da devoção a Maria, a Virgem das Graças, nos capacita a não apenas suportar a dor, mas a transformá-la em um veículo para a manifestação do poder divino. O que para o mundo é um fim, para Deus, é apenas um novo começo, uma oportunidade para que sua glória seja revelada através da cura e da restauração. A Virgem das Graças, com sua profunda compreensão da fragilidade humana, intercede para que, mesmo nos momentos de maior debilidade física, nossa fé se fortaleça e nossa esperança se renove. É um convite a encarar a doença não como um castigo, mas como um campo onde a graça de Deus pode florescer de maneira extraordinária. Consideremos a experiência de indivíduos que, após serem diagnosticados com doenças graves e sem perspectivas de melhora, encontraram na Virgem das Graças um refúgio e um canal de esperança. Eles não se resignaram ao sofrimento, mas, impulsionados pela fé, voltaram seus corações para Maria, confiando em sua intercessão poderosa. O que se seguiu foi uma transformação que desafiou todas as explicações médicas. Remissões espontâneas, alívio de sintomas insuportáveis e, em muitos casos, a cura completa. Essas histórias não são meros contos de fadas, mas testemunhos vivos do poder de Deus agindo através de sua mãe, a Virgem das Graças, para realizar o que aos olhos humanos parece impossível. Ademais, a Virgem das Graças nos ensina a importância da perseverança na oração. Não se trata de um pedido isolado, mas de um clamor contínuo, uma entrega diária da nossa situação nas mãos de Deus. Ela, que acompanhou seu filho Jesus em sua jornada de sofrimento e sacrifício, compreende o valor da constância e da fidelidade em meio às provações. Ao nos voltarmos para Maria, a Virgem das Graças, estamos nos alinhando a esse exemplo de perseverança, confiando que nossas súplicas, por mais longas que sejam, serão ouvidas e respondidas no tempo e da maneira que Deus julgar mais oportuno. Outro sim, a devoção à Virgem das Graças em face de doenças incuráveis nos chama a um profundo ato de rendição e confiança. É reconhecer que não temos controle sobre todas as circunstâncias, mas que temos um Deus soberano que cuida de nós com amor incondicional. Maria, a Virgem das Graças, em sua humildade e obediência, nos mostra o caminho para essa entrega, ensinando-nos a confiar plenamente no plano divino, mesmo quando ele se apresenta envolto em mistério. Ao apresentarmos nossas enfermidades a ela, estamos na verdade confiando que Deus tem o poder de intervir, de reescrever nossos caminhos e de nos conceder a graça da cura. Assim, a força da fé, alimentada pela intercessão da Virgem das Graças, nos capacita a enfrentar as doenças mais desafiadoras com coragem e esperança.
Não se trata de uma fé cega ou irracional, mas de uma fé que se fundamenta na palavra de Deus e na certeza de que seu amor é mais forte do que qualquer enfermidade. Que esta oração renove em nós essa confiança, impulsionando-nos a buscar a cura e a restauração através da poderosa intercessão de Maria, a Virgem das Graças, pois com Deus o impossível se torna uma realidade palpável e transformadora. Ao contemplarmos a jornada percorrida, percebemos como os fios da fé, da intercessão e da confiança se entrelaçam, tecendo um padrão de esperança que desafia as mais intrincadas adversidades. Há um eco poderoso nas experiências compartilhadas, um chamado à ação que ressoa para além das palavras, tocando as profundezas do espírito humano. Essa convergência de elementos aponta para uma verdade fundamental: a realidade da intervenção divina em nossas vidas, especialmente quando nos encontramos diante de cenários que parecem inescapáveis. É como se, ao reunir essas diversas perspectivas, um mapa se desvelasse, indicando um caminho que, embora por vezes árduo, é inequivocamente pavimentado pela promessa de auxílio e pela certeza de um amor que nunca nos abandona. Nesse percurso, fomos impelidos a olhar para além das aparências, a discernir as forças que atuam em esferas que transcendem a nossa compreensão imediata. A vulnerabilidade humana, tão evidente em momentos de fragilidade, encontra um contraponto na força inabalável da fé, um dom que, quando ativado pela devoção e pela súplica, tem o poder de mover o que parece imutável. Essa dinâmica nos convida a uma postura de entrega, não de resignação, mas de uma confiança ativa na providência divina, que opera em silêncio, mas com um poder que redefine o impossível. A reflexão sobre essa trajetória nos aproxima de uma compreensão mais profunda do propósito que reside em cada desafio. É como observar um artesão habilidoso que, com precisão e paciência, molda a matéria bruta, revelando a beleza oculta em seu interior. Assim também, em meio às lutas contra as enfermidades que parecem invencíveis, somos convidados a confiar que um desígnio maior está em jogo, um plano que visa não a nossa destruição, mas a nossa redenção e a manifestação da glória divina em nossa totalidade. Essa convergência de ideias nos prepara para uma clareza crescente, uma antecipação do que se segue. A força que emana da união entre a fé, a intercessão maternal e a entrega confiante em Deus se revela como um farol, guiando-nos através das tempestades mais severas. É um chamado a internalizar essas verdades, a permitir que elas moldem nossa perspectiva e fortaleçam nosso espírito. À medida que nos aproximamos da conclusão desta jornada de oração e reflexão, que assim, com o coração transbordando de esperança e a alma fortalecida pela certeza da vossa presença, concluímos este momento de profunda comunhão, a jornada que percorremos juntos, invocando a poderosa intercessão de Maria, a Virgem das Graças, em face das doenças que parecem desafiar a própria natureza, nos deixou imersos na verdade de que o amor de Deus é a força mais potente do universo. Não se trata de uma mera crença teórica, mas de uma vivência profunda, que se manifesta na capacidade de encontrar luz nas mais densas trevas, de vislumbrar a cura onde antes só se via a dor, de sentir a presença consoladora do Criador, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A Virgem das Graças, com seu olhar terno e seu coração compassivo, não é apenas um símbolo de intercessão, mas a própria manifestação da misericórdia divina, que se inclina sobre nós em nossos momentos de maior fragilidade. Ela nos ensina que a fé não é a ausência de dificuldades, mas a coragem de seguir em frente, confiando que o desfecho de nossas batalhas está nas mãos de um Deus que nos ama infinitamente. O que emerge desta oração é a profunda convicção de que a verdadeira prática começa agora, no cotidiano de nossas vidas. A esperança que cultivamos não deve se esvair com o fim desta prece, mas sim se transformar em ação, em testemunho vivo do poder transformador de Deus. Que cada um de nós se torne um reflexo dessa luz, compartilhando a força encontrada na fé e a certeza de que os milagres de cura para as doenças impossíveis
são uma realidade acessível a todos que se entregam com sinceridade ao amor divino. Que a Virgem das Graças continue a nos guiar, a nos fortalecer e a nos inspirar a viver cada dia com a confiança de que, sob seu manto protetor e com a graça de Deus, nenhum mal é invencível, nenhuma enfermidade é incurável e nenhum obstáculo é intransponível. Que a paz que excede todo o entendimento, a esperança que renova as forças e o amor que tudo supera sejam a nossa herança, hoje e sempre. Amém.